Oi, desbravador, é um prazer estar com vocês pela primeira vez nessa edição de vídeo e vamos falar de um requisito da classe de companheiro. É você mesmo, você de 11 anos, o qual a gente vai estar estudando aqui com o pastor Anderson. Tudo bem, pessoal? Já é. Sobre 1 Coríntios 9, 24 e 27, o qual vamos tratar sobre aptidão física. Espero que gostem. Opa, vamos lá, pessoal. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, mais uma aventura bíblica. E o nosso assunto aqui é 1 Coríntios 9, os versículos 24 a 27. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o verso, né? Esse é um texto do apóstolo Paulo, que foi dirigido à igreja dos Coríntios, e que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu, não como sem meta, mas luto, não como desferindo golpes ao ar. E o último verso: Mas esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma comparação entre algo que ele viveu em sua época e a nossa época. Você pode perceber que o texto aqui fala sobre atleta. Provavelmente o apóstolo Paulo ele deve ter presenciado alguma edição das Olimpíadas antigas. A gente sabe que as Olimpíadas surgiram na Grécia e em Roma. Paulo, ele também tinha cidadania romana. Então, muito provavelmente, Paulo deva ter presenciado algum momento em que atletas olímpicos praticavam o esporte, entre eles aqui a corrida e a luta. E Paulo, então, agora faz uma comparação entre a nossa corrida cristã e a corrida, sabe, que um atleta, sabe, de um esporte chamado maratona, que faz parte do rol olímpico, ele fazia. Olha só uma coisa interessante que Paulo fala. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, né? Qual era o grande objetivo de um atleta na Olimpíada? Conseguir a vitória. Um atleta olímpico, nos dias de Paulo, recebia uma coroa de louros, que era símbolo de superação. O atleta ele passava por todo um processo de preparação. Então, o atleta olímpico dos dias de Paulo, ele passava 8 meses se preparando para o dia da competição. Então ele cuidava do seu corpo, da alimentação, ele procurava repousar, ele procurava treinar, se capacitar. E Paulo aqui fala para nós uma diferença bem básica entre aquele corredor e a nossa corrida. Aquele corredor buscava um prêmio humano, um prêmio passageiro. A nossa corrida busca um prêmio muito superior, que é o prêmio da salvação. Agora você me pergunta: mas pastor, o que tem isso a ver com a nossa saúde e com a aptidão física? Olha só uma coisa interessante. Assim como o atleta se preparava fisicamente para a vitória, nós, como filhos de Deus, também devemos nos preparar fisicamente para alcançar a vitória. E Deus providenciou alguns remédios importantíssimos que têm o objetivo de proteger a nossa saúde física. Entre eles, nós encontramos os 8 remédios da natureza: o ar puro, a luz solar, nós encontramos também a confiança em Deus, uma alimentação natural, a atividade física, o sono, o repouso, a temperança. São remédios que Deus criou para proteger o nosso físico. Nós entendemos que salvação tem que ver com o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Por isso, desbravador, é muito importante que você cuide do seu corpo. De acordo com Paulo mesmo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que você coloca no seu corpo indevidamente vai prejudicar a sua mente e automaticamente vai prejudicar a sua comunhão com Deus e a sua salvação. Então, algumas dicas para vocês. A Bíblia diz que nós devemos evitar o uso de bebidas alcoólicas, porque danifica o nosso corpo e tira a nossa aptidão física. A Bíblia fala também que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós comemos. Se você for lá em Levíticos, você vai perceber que a Bíblia fala sobre alguns alimentos que devemos comer, podemos comer, e alimentos que nós não devemos comer. O uso de drogas. Quantos jovens hoje em dia perdem, sabe, a sua vitalidade física por usar substâncias nocivas para a sua vida, inclusive as drogas. Por isso, pessoal, uma dica preciosa da Bíblia, sabe? Se você quer alcançar a vitória, se você quer estar preparado para ser um desbravador de valor, e principalmente um desbravador também no céu, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação. Pratique esportes, faça atividade física, mas acima de tudo, obedeça às orientações da Bíblia. Beleza? Um abraço para todos vocês.